Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Paulo Quintairos, professor da FATEC de Pindamonhangaba e agente regional de inovação do Centro Paula Souza. A agência Inova, assessoria Inova Paula Souza, é um órgão responsável por trazer aí a inovação, né, por fomentar atividades de inovação e a cultura inovadora dentro das unidades de ETECs e FATECs. A primeira grande pergunta que eu acho que surge quando se fala em propriedade intelectual é a dualidade se é propriedade intelectual ou propriedade industrial. Até porque o INPI é um instituto de propriedade industrial. E muitas pessoas acham que é sinônimo, né? Propriedade intelectual, sinônimo de propriedade industrial. Não são sinônimos, tá? A propriedade intelectual, ela é mais ampla que a propriedade industrial, como nós vamos ver. Então, a propriedade intelectual, ela engloba vários tipos de propriedades, inclusive a propriedade industrial, que é uma parte dela. A propriedade intelectual, ela engloba de maneira bem genérica, né, a propriedade industrial, que são aí as patentes, desenho industrial e tudo aquilo que é registrado via INPI, também o registro de software, tudo isso que é controlado pelo INPI fica dentro do ramo que a gente chama de propriedade industrial. Existem também os direitos autorais e os direitos conexos, que são aí né, que forma o complexo da chamada propriedade intelectual. Então, o que seria direito autoral? Direito autoral acho que é fácil de entender, né? Quando você publica um artigo, um livro ou quem compõe uma música, ele tem direito autoral sobre essa obra. Já quem executa, por exemplo, uma música ou uma sinfonia, ele não é dono, né, do direito autoral. Vamos pensar numa coisa bem prática, bem fácil. Alguém que interpreta uma música, ele não é autor, então ele não tem direito autoral. Mas aquela execução da música gera um direito que é chamado direito conexo. Tá? Então aí propriedade industrial, direitos autorais, direitos conexos formam o arcabouço do que a gente chama de propriedade intelectual. Alguma dúvida sobre isso? Algum comentário? Ultimamente, muitos têm se falado aí sobre propriedade industrial, patentes e que os nossos pesquisadores não têm um número considerável de patentes, o que até é verdade, mas vamos entender um pouco do que é isso e de para que serve. Para entender um pouco sobre isso, a gente precisa rever as diferenças entre essas coisas aqui. O que é ciência básica, o que é ciência aplicada, tecnologia e inovação. Todas essas áreas de pesquisa são muito relevantes, são muito importantes para o desenvolvimento de qualquer país, de qualquer região. Mas elas têm tendências, digamos assim, né, a ocupar propriedades aí, a fazer publicações de formas diferentes. Por exemplo, quem é que faz ciência básica? O cientista que estuda como a natureza se comporta, ele faz ciência básica. O biólogo que estuda novos animais, o físico e o químico que estuda a composição da matéria, ele está estudando como a natureza é. E ele está fazendo ciência básica nisso. Quando ele começa a usar esses conhecimentos de ciência básica para fazer algumas aplicações, por exemplo, novos materiais, testar misturas, algumas misturas genéticas, por exemplo, ele começa a fazer ciência aplicada.
Quando ele usa essa ciência aplicada para desenvolver novas técnicas, ele foi para o ramo da tecnologia. E quando essas novas técnicas são novas e têm um potencial de mercado, ou seja, de pessoas ou empresas que pretendam usar essas soluções, aí ele foi para inovação. Eu vou pegar um exemplo que eu acredito seja geral e que todos possam entender, para ver como é que formaria esse elo. Quando alguém da área de materiais estuda os metais, comportamento dos metais, como é que eles se ligam, ao que eles podem se conectar, ele está fazendo ciência básica. Os primeiros cientistas que descobriram que alguns metais são capazes de se conectar e colar, né, formar uma liga com os ossos do corpo humano, eles começaram a fazer ciência aplicada. Eles estavam usando aí conhecimento básico dos metais e dos ossos para fazer uma aplicação, né? Descobriram que alguns tipos de metais eles se conectam, formam uma espécie de uma solda e eles ficam ligados aos ossos. Quem usou este conhecimento de ciência aplicada e criou os implantes odontológicos ou mesmo as próteses, né, para as pessoas que sofrem acidentes, enfim, ele começou a fazer tecnologia. E quando eu uso, né, esses conhecimentos para criar uma nova técnica, um novo tipo de prótese ou um novo tipo de implante dentário com algum tratamento térmico e isso tem mercado, eu fui para o ramo da inovação. Tá? Então vejam vocês que não é possível fazer inovação sem ter ciência básica. Mas também, se nós fizermos só ciência básica, a gente não atende a sociedade que precisa das inovações para solucionar os seus problemas. E a gente tem todo um elo aí, toda uma cadeia que não é possível separar, não é possível destrinchar, não é possível fazer só inovação num país. É preciso também ter ciência básica aplicada e o desenvolvimento tecnológico regular. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Eu sei que esse é um assunto que gera aí bastante confusão, bastante discussão. Se alguém quiser fazer uma colocação, fique à vontade. Nada. Todo mundo dormindo depois do almoço. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Tá, ok. Bom, aqui eu coloquei de novo ciências básicas, ciência aplicada, tecnologia e inovação. Quem faz ciência básica tem poucas chances de registrar alguma patente, porque a maior parte do trabalho desse cientista vai ser voltada para a publicação de artigos. Ele vai usar muito dos direitos autorais, mas pouco, né, ou quase nunca ele vai chegar numa propriedade industrial. Por quê? É inerente ao tipo de trabalho que ele faz. Veja bem, propriedade industrial, uma patente, ela prescinde ela parte do princípio que a pessoa fez algum invento. E o cientista que trabalha aqui na área básica, ele estuda como a natureza é, ele não cria. Ele estuda o comportamento natural. Por isso, ele acaba publicando seus artigos, seus livros e fica aqui no ramo só dos direitos autorais. No outro extremo, quem trabalha com inovação, ele quer proteger as suas descobertas, porque se elas têm interesse de mercado, se tem alguém querendo produzir isso para vender essa solução, ele quer proteger isso para que ele seja o dono da invenção, que é de autoria dele, e que ele possa explorá-la comercialmente. Nos ramos intermediários, quanto mais próximo da ciência básica, mais próximo dos direitos autorais. Quanto mais próximo da inovação, mais próximo da propriedade industrial. Quem faz ciência aplicada pode chegar na propriedade industrial? Até pode, mas não é muito comum. Por quê?
esse cara daqui, ele está mais preocupado em dar soluções, né, responder a problemas científicos do que a criar soluções para problemas de pessoas ou de empresas, que é ao que se presta a inovação. Já a tecnologia, em alguns momentos, sim, eles podem chegar na propriedade industrial, mas se a tecnologia não representar nenhuma novidade significativa, e eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante, ele vai mesmo para os direitos autorais. Tá? Então, quanto mais inovação, mais próximo de propriedade industrial, quanto mais ciência básica, mais próximo dos direitos autorais. Tá? Por isso, de fato, quem trabalha com ciência básica não tem que se preocupar em gerar patentes. Isso é para quem trabalha com tecnologia e inovação. E por que a gente fala tanto sobre inovação nas nossas unidades, sejam elas de ETEC, sejam elas de FATECs? Por que inovar? Porque essa cultura inovadora ela é importante nos nossos estudantes, porque a gente não quer que eles sejam meros repetidores do que é ensinado, mas sim que eles sejam capazes de criar coisas novas. Mesmo que essa inovação ela não chegue aí numa propriedade intelectual, né? Ela não chega em nenhuma patente, mas ela é muito importante. Vou mostrar para vocês um dado de 2017, um dado, portanto, anterior ao período da pandemia, que mostra o seguinte: os empreendimentos brasileiros, eles respondem, né, as pequenas e médias empresas, por quase 50% dos nossos empregos, mas por uma fatia muito pequena, pouco mais de 25% da riqueza gerada no Brasil. E isso é contrário ao que a gente vê nos países mais ricos, onde eles têm um percentual semelhante ao Brasil em participação dos empregos, mas muito mais expressivo na participação do PIB, ou seja, na geração de riqueza. E isso se deve ao fato de que as empresas novas desses países, as startups, elas são mais inovadoras, elas são mais tecnológicas também, e por isso elas geram produtos, vendem produtos e serviços com maior valor agregado. O Manual de Oslo, cidade de Oslo, na Noruega. O Manual de Oslo vem de uma convenção que foi realizada lá. Esse manual ele está disponível para vocês no site da FINEP em português, gratuitamente. Ele é considerado aí o livro base sobre inovação, e nele tem uma definição de inovação que é seguida por quase todos os órgãos, inclusive brasileiros, de fomento. Tá? Ele diz que o processo de inovação consiste não só em criar coisas novas, mas em recriar modelos. Modelos que tenham negócios, que tenham mercados, porque eles são capazes de resolver necessidades humanas. Ou seja, a gente faz inovação para atender a demandas da sociedade. E por isso, só é considerada inovação as soluções que tenham mercado associado a ela. Então, uma inovação, ela é social, porque ela tem que atender a demandas da sociedade. Ela também é empreendedora, porque se essa demanda existe, o criador, né, o idealizador dessa inovação, ele pode transformar isso ou construir em torno dessa inovação uma empresa. E, devido a essa demanda social dos problemas que a sociedade apresenta, a gente tem sim uma necessidade de inovar muito grande. Tá? Agora, inovação é só aquilo que está associado à propriedade industrial? Não necessariamente. No Manual de Oslo são reconhecidos 4 tipos de inovação. A mais fácil de entender é aquela ligada a produtos. Produto novo ou um melhoramento substancial de um produto. Também existem a questão da melhoria ou mudanças no processo de gerenciamento de uma empresa,
que são as novidades aí, né, as inovações na área de processo, inovações na área de serviço. Nós temos muitos exemplos recentes de inovação no setor de serviço, no turismo, por exemplo, né, TripAdvisor, que eu coloquei aqui, todos esses sistemas de compartilhamento de aluguel de casas, aluguel de carros, como o Uber, né, vários serviços inovadores vêm sendo oferecidos, resolvendo aí os problemas e atendendo às demandas da sociedade. E também é reconhecida a inovação na área de marketing, que é associado a criar ou melhorar as formas de comunicação de uma empresa com o mercado. Então são os 4 tipos de inovação reconhecidos pelo Manual de Oslo. Vai muito além do que pensar só em novos produtos. Então a gente viu que a inovação é um fator muito importante para o desenvolvimento de um país e não seria diferente para o estado de São Paulo. Por isso nós da agência da assessoria Inova Santo Paula Souza estamos envolvidos aí na missão de levar para as unidades conhecimentos, palestras, propor atividades para que a gente consiga trazer essa cultura da inovação, né, para o capital humano que a gente está formando. E isso vale tanto para os professores quanto para os alunos das nossas unidades. Eu vou falar agora, na sequência, sobre o que é propriedade intelectual, de maneira geral, um pouco mais técnica, como isso pode ser dividido em marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas e programas de computador, e vou finalizar falando um pouquinho sobre prospecção tecnológica. Até o momento, algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Bom, propriedade intelectual, por definição, ela se refere a uma criação do espírito humano. Então, a criação feita por algum outro animal que não é humano não pode ser uma propriedade intelectual. A gente coloca aqui dizendo que a invenção, por exemplo, de um macaco, ela não pode ser classificada como propriedade intelectual. Mas que tipo de invenção é essa e como é que elas são classificadas? Direito autoral, propriedade industrial e proteção sui generis. Vamos destrinchar um pouco isso aqui. Direito autoral são os direitos do autor de uma obra, os direitos do executor de uma obra e os programas de computador. Em verde, tudo isso aqui é classificado como direito autoral. Uma confusão muito grande que se faz é com a exploração de um comercial de um direito e o direito em si. O autor de uma obra, ele vai ter sempre, para sempre, o direito a ser citado, né, a não ser plagiado, porque ele é o autor daquela obra, daquele artigo, daquela música. Porém, vai existir um período legal dentro do qual ele poderá cobrar por essa obra. Qual é a diferença de uma coisa e outra, né? Quando você pega um livro de um autor que ainda está dentro aí do período dos 50 anos, né, da obra, esse autor, né, ele ganha pelo livro. O que isso quer dizer? Quando você compra um livro desse autor, você está pagando a editora que fez a impressão, etc., mas está pagando também ao autor, porque ele recebe por esse livro. Quando a gente pega um clássico mais antigo, que já caiu no chamado, já deixou de ter, né, o direito de explorar a obra, a família normalmente, né, a gente tem que o autor não recebe mais, a família do autor não recebe mais. Caiu em domínio público, é o termo usado. Ou seja, qualquer editora poderia publicar uma obra desse autor, desde que se comprometesse a não alterar o conteúdo. Tá? Os direitos conexos caem no mesmo caso, né? Você pode executar algumas obras, nesse caso é um pouco mais difícil, né? Por conta da qualidade sonora, etc., mas você pode executar algumas obras, né, que já caíram em domínio público.
Os programas de computador. O que se registra de um programa de computador? Só o código-fonte. Então, se o programa tem determinadas funcionalidades, elas não estão cobertas pelo direito autoral, porque ele cobre só o código-fonte. Então, não é possível reproduzir, pegar o mesmo programa que alguém escreveu, aquele mesmo código-fonte, e usar se ele estiver dentro do período em que isso está vetado pelos direitos autorais. Alguma dúvida nisso? Propriedade industrial. Propriedade industrial abrange marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas e compreende também aí, né, a fiscalização para que não exista concorrência desleal. Patente tem de dois tipos. Eu vou falar mais sobre elas. Existe a patente de invenção e a patente que não é exatamente uma invenção, mas é uma modificação substancial em alguma coisa que já existe, que é chamado modelo de utilidade. As marcas. Eu posso registrar uma marca, desde que não incorra nenhum problema legal, e a diferença de marca e patente, dentre outras, é que enquanto eu pagar pelo registro da marca, periodicamente eu pago as taxas, essa marca vai ser propriedade privada. É infinito o período pelo qual alguém pode ser dono de uma marca. Ao contrário da patente, que após o período legal, que varia de país para país, a patente cai em domínio público. O mesmo vale para o desenho industrial. Quando eu faço o registro só do desenho, só do design de uma peça, eu também tenho um tempo de uso, né, no qual essa peça é exclusiva do proprietário. As indicações geográficas são aquelas em que eu restringo fabricação de produtos que não sejam provenientes de uma região ou ainda que não sigam determinadas regras estabelecidas por quem é o dono dessa indicação geográfica. Por exemplo, Vale dos Vinhedos hoje é uma indicação geográfica. Para colocar o selo Vale dos Vinhedos, é necessário que o produto siga uma série de regras, que ele seja de fato produzido nessa região geográfica e que ele faça parte aí da associação que registrou, né, o Vale dos Vinhedos como indicação geográfica. A chamada proteção sui generis, que também fica coberta pelo nosso INPI, ela envolve o desenho, a topografia dos circuitos integrados, os cultivares. O que são esses cultivares? Se eu faço uma composição de plantas ou uma modificação genética numa determinada planta ou numa semente, alguma coisa que não é natural, eu posso registrar isso como uma proteção sui generis e é uma cultivar. E tem ainda os chamados conhecimentos tradicionais que não podem ser privatizados, digamos assim, né? São culturas e conhecimentos de uma região ou de uma nação que eles estão protegidos e não podem ser registrados por ninguém como propriedade industrial. Dúvida, gente? Comentários? Todo mundo muito calado? O pessoal está com vergonha de falar? Tá muito complicado para vocês? Estou falando grego. Como é que estamos? Bom, seguindo aí com os exemplos, vamos falar um pouco sobre o desenho industrial e modelo de utilidade. Vou usar um exemplo aqui que envolve as três coisas, o que pode envolver as três coisas. Um novo tênis da Mizuno, então um tênis de corrida. Se o material usado aqui nessa parte de amortecimento do tênis
é um material novo que foi desenvolvido a partir de camadas, sobreposições e composições químicas que não são ainda registradas por ninguém, quem fez isso aqui pode solicitar, e normalmente tem associado a isso, uma patente de modelo de utilidade. Por que modelo de utilidade? Porque o amortecimento não foi criado por essa pessoa. Ele apenas fez uma modificação no sistema. Por isso chama-se patente de modelo de utilidade. Em geral, o que se registra no global de um tênis? O desenho dele, né? A Mizuno registra o desenho desse tênis para que ninguém possa pegar isso aqui e copiar, fazer um igualzinho, tá? Isso é protegido por meio do registro de desenho industrial. Todos dois, no Brasil, são registrados no INPI. E além disso, esse tênis tem uma marca, Mizuno, que compreende não só a palavra Mizuno, mas a forma como ela é escrita e este símbolo aqui, esse conjunto aqui, é registrado pela Mizuno como uma marca. Tá? Então, o mesmo produto tem o desenho industrial, a patente de modelo de utilidade e a marca como sendo aí elementos de propriedade intelectual embarcadas nele. Aqui nós temos exemplos de marca e de segredo industrial. Por que segredo industrial? Quando uma empresa, quando uma pessoa registra uma patente, este documento, que é a patente, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele tem que ser claro o suficiente para que qualquer pessoa seja capaz de reproduzir aquilo. Então, se eu tenho a patente de um produto X, durante um determinado período de anos, 12 anos, 13 anos, ninguém pode fabricar aquilo sem que eu dê o meu consentimento escrito. E normalmente isso é feito cobrando-se, né, por um contrato. Ou então eu mesmo produzo. Passado o período em que eu tenho a exclusividade por esse produto criado, isso cai em domínio público. A partir daí, qualquer um pode usar essa descrição, que é pública no documento, para fabricar aquilo. Então, algumas empresas que veem no seu produto algo que pode durar bem mais do que o período de exclusividade, elas optam por guardar isso como segredo industrial. Tanto a Coca-Cola, como se produz a Coca-Cola, a fórmula, né, da Coca-Cola, quanto do Guaraná Jesus, são segredos industriais. Eles não estão registrados em lugar nenhum e as empresas guardam aí a receita deles, as 7 chaves ou até mais. Já as marcas, que são infinitas, que podem ser renovadas infinitamente, elas são registradas. Por exemplo, a Coca-Cola, aqui eu tenho 2 marcas registradas pela Coca-Cola. Uma delas é a marca gráfica, né? Esta forma de escrever Coca-Cola, com essas letras, com essa especificação toda aqui de desenho, isso é uma marca registrada pela Coca-Cola. É uma marca gráfica. Este modelo de garrafa da Coca-Cola, com essas curvas, esses recortes aqui, ele também é registrado como marca tridimensional. Isso quer dizer que enquanto a Coca-Cola pagar pelo registro dessa marca, ninguém pode produzir uma garrafa que imite esta garrafa aqui, porque ela é uma marca. No caso do Guaraná Jesus, a marca reside aqui nesse logotipo. Ninguém poderia registrar Guaraná, nem Jesus, né? Guaraná é o nome de uma fruta, né? E Jesus, o nome, né, de um personagem histórico importante em várias religiões, é um nome próprio e não poderiam ser registrados. Mas a composição Guaraná Jesus, escrito desta forma, com essas cores e com essas letras, é uma marca registrada pela empresa. Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre isso? Algum comentário? Novela Roque Santeiro também é um exemplo interessante, né? Ela tem um autor
que foi quem escreveu a novela, que tem os seus direitos autorais, né? Publicou o livro, né? Os autores foram Dias Gomes e o Agnaldo Silva. Esses dois senhores eternamente serão citados sempre como os autores dessa obra. Essa obra teve uma interpretação dela que foi feita pela Rede Globo. Essa interpretação que a Rede Globo fez gera os chamados direitos conexos. Então, alguém para pegar os vídeos, os DVDs dessa novela e exibir publicamente, precisa pagar por isso ou então ter uma autorização explícita da Rede Globo, que é a dona dos chamados direitos conexos desta obra. E além disso, a Rede Globo criou esse logo aqui, que foi muito famoso na época da novela, né? Roque Santeiro, escrito desta forma, com essas letras e com essa composição gráfica, é uma marca que pertence às organizações Globo. Os produtos tecnológicos, como os celulares, eles costumam ter não um tipo só de propriedade intelectual, mas um conjunto. E um conjunto difícil de ser copiado e que gera aí muitas brigas que a gente acompanha na imprensa, né, entre os grandes fabricantes aí de celulares. Por quê? Vamos pegar esse exemplo aqui, um iPhone. Poderia ser um produto com Android também, o Huawei ou um Samsung, todos eles têm as mesmas características do ponto de vista de propriedade intelectual. O que tem aqui embarcado? A marca. Você não pode fazer um produto e usar nem a marca iPhone, nem usar essa maçã. Tanto esse desenho gráfico quanto essa forma de escrever iPhone são registrados pela Apple. Tem uma série de patentes associadas aos elementos tela, aos componentes e também aos circuitos integrados que compõem esse aparelho. Existe também o programa que roda nessas máquinas, que ele tem o seu registro como direito autoral, ou os seus registros, né, porque tem mais de um programa rodando aqui, que são exclusivos da fabricante. E tem ainda o desenho, né? Você não pode fazer um outro aparelho e usar exatamente esse desenho aqui, pelo menos enquanto estiver vigente o registro dele como desenho industrial. Então, uma série de propriedades que compõem um produto. Muitas vezes a gente acompanha na imprensa algumas brigas entre os grandes fabricantes de celulares porque um alega que algumas patentes foram usadas, né, alguns produtos que são cópias de produtos da outra estão dentro de um aparelho. Essa briga não é tão nova assim, tá? Ela é bem antiga. A gente sempre vê e escuta falar no senhor Marconi como inventor do rádio, por exemplo. Mas o Marconi perdeu o direito à invenção do rádio quando Nikola Tesla mostrou que ele, para construir o rádio, usou mais de 20 patentes que eram registradas pelo Nikola Tesla. Portanto, oficialmente, o inventor do rádio não é o Marconi, mas sim o Nikola Tesla. Não sei se vocês sabiam disso, mas é interessante para ver que essa briga por quais patentes estão embarcadas, estão envolvidas no produto tecnológico, ela é bastante antiga. As propriedades intelectuais, elas são registradas, monitoradas por um órgão brasileiro, né, que é chamado de INPI, que é do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, tá? É o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, cuja sede fica na cidade do Rio de Janeiro. Gente, patente é sempre nacional, não existe patente internacional. Você pode registrar uma patente em vários países, se for um produto de grande interesse, e obviamente se valer a pena o gasto. Mas não existe uma forma de fazer o registro de um produto que seja válida em todo o mundo.
é sempre país a país, e todos os países que têm as suas leis de propriedade intelectual têm os órgãos de registro. Por exemplo, o INPI, ele não trata do registro de direito autoral. Atualmente, isso fica a cargo de outros órgãos no Brasil. Tá? E o que o INPI avalia e permite o registro? Né? No caso de uma marca, o que ele avalia? Se o que você está registrando é um sinal que distingue visualmente um produto ou serviço. Tá? Essa marca tem que simbolizar para um consumidor as características do fabricante ou do produto, tá? De quem fornece o serviço ou o produto. Ela permite, né, a marca existe para que o consumidor possa associar as qualidades que ele busca num produto ou serviço naquele produto. O INPI, a partir do registro de uma marca, ele prevê que ela vai ser concedida por um período de 10 anos. O sujeito vai registrar uma marca, paga as taxas devidas a esse registro, se ela foi aceita, e ele tem direito a explorar essa marca por 10 anos. Após 10 anos, se ele ainda tiver interesse, ele pode prorrogar. Por quanto tempo? Indefinidamente. Tá? Enquanto você achar que compensa, você vai pagar por essa marca. A partir do momento que ela deixar de ser paga, né, ela cai em domínio público. Tá? Então tá aí o exemplo de marcas. Por exemplo, aqui nós temos uma clara tentativa de violar marcas registradas. Usar aqui as cores da Pepsi Cola e as letras semelhantes é uma clara tentativa de quê? De enganar o consumidor. Um consumidor mais distraído, ele pode comprar uma garrafa de um refrigerante que tenha essa marca aqui, achando que está comprando um produto da Pepsi Cola. Do mesmo jeito, este Campa Cola tem as letras parecidas com a da Coca-Cola, o vermelho que é muito usado na Coca-Cola. Então, os dois exemplos aqui foram marcas rejeitadas, registros rejeitados, porque eles foram criados para enganar um consumidor. Né? Existem marcas também de serviços. Sim, CVC. Isso aqui é uma marca registrada. Né? CVC, escrito dessa forma, dentro deste logo, ou em preto e branco, ou com aquelas cores tradicionais amarelas, é uma marca registrada. Então você não pode criar aí um pacote de viagem e colocar essa marca do lado para vender. Isso é crime porque a CVC paga pela exclusividade do direito disso. Mesma coisa, você não pode colocar essa marca em um produto, a menos que você tenha o licenciamento da Coca-Cola, que é a dona dessa marca. As certificações também, a Anatel, por exemplo, né, é uma empresa que certifica, aí, é um órgão, né, uma empresa não, é um órgão do governo brasileiro que certifica determinados produtos, assim como a SEISE, que faz aí uma espécie de marca coletiva que é usada por vários produtos que utilizam os produtos deles. Como é que é o registro de uma marca? O que eu estou mostrando aqui para vocês é o que qualquer um de vocês pode obter indo no INPI usando as ferramentas gratuitas de busca. Tá? Os processos são todos públicos e acessíveis a qualquer pessoa. A gente tem aqui um registro de marca. O titular dessa marca ela tem um código, um número de processo. O titular desse registro é a empresa Apple, que registrou a marca Apple por meio deste procurador aqui, desta empresa. Tá? O depósito, a solicitação de registro foi feita em 1980 e como é o nome de uma fruta em inglês, eles tiveram muitos problemas para conseguir garantir essa exclusividade. Por isso, percebam que o pedido foi feito em 1980, mas a concessão foi só em 1998. Tá? O registro está ativo, né?
é uma apresentação nominativa, é um nome. Qual é a restrição que este documento impõe? Para uso da palavra Apple em computadores e software de computadores. Ou seja, se alguém quiser usar a marca Apple para outro produto que não seja nem um computador, nem um software de computador, ele pode, tá? Ele só não pode se violar esta especificação, tá ok? E aí no restante do documento, aqui tem só uma parte, vem todas as fases do processo, é um documento relativamente longo que está disponível aí para qualquer pessoa. Então, no Brasil, a marca Apple é exclusiva desta empresa para computadores e software. Alguma pergunta, algum comentário? Nada? Tô seguindo, hein? Outra marca, Roque Santeiro, a marca da novela. Ela tá vigente, sim, ainda. Foi feito o depósito em 2004, a concessão em 2008, não existe muita briga em torno desse nome, e ele pertence a quem? A Globo Comunicação e Participações. Tá? Então, você não pode usar essa marca, não pode usar essa forma de escrever aí Roque Santeiro, enquanto essa marca estiver ativa, sem ter autorização expressa e provavelmente sem pagar alguns direitos à Rede Globo, a Globo Comunicação e Participações. Aqui nós temos outro exemplo de marca, também da Apple, só que agora, qual é a diferença? É uma figura, é o desenho, tá? Esse desenho aqui dessa maçã mordida, com esta forma, ele foi registrado, foi feita a solicitação de registro, né, que a gente, tecnicamente chama-se de data do depósito do pedido, em 2012, foi concedido em 2015, tá? E ele está vigente e ele restringe este desenho para serviços de formação de rede social online, serviços de forma genérica. Aqui tem mais uma série de coisas que eu cortei. É muito mais abrangente que o registro da palavra Apple, porque é um sinal gráfico. Então, você não pode, por exemplo, abrir uma loja de frutas e colocar esse desenho lá, porque esse aqui está registrado. Né? Esse aqui tem restrições sobre ele. Já a palavra Apple você poderia usar, porque a marca Apple foi restrita para computadores. Conseguem perceber a diferença entre um e outro? Ou tem alguma dúvida aí da parte de vocês? Gente, podem perguntar, não precisam ficar com vergonha não, tá? Aqui nós temos um outro exemplo que eu acho que todos vocês devem conhecer, que é de uma embalagem, né? Quando a gente vê isso aqui, mesmo sem ter a marca escrita, o que a gente lembra, hein? O que isso remete a gente? Nem precisa ter a marca escrita aqui, que a gente lembra do Yakult. E de fato é um registro de marca tridimensional. Tá? Foi registrado em 98 porque eles vão fazendo atualizações desse desenho e ao invés de registrar como desenho industrial que caduca, eles registram como marca tridimensional, o que é infinito, né? Pode ser prorrogado indefinidamente. E daí, periodicamente, eles vão fazendo atualizações, mudando um pouco o modelo, mais quadrado, mais arredondado, mais alongado, né? Vão sempre atualizando o design do produto, mas registram como marca tridimensional. Então, se alguém quiser vender um produto semelhante ao Yakult, se não infringir, né, o registro do produto em si, pode, mas pode fazer
Uma garrafinha igual a essa? Não pode. Não pode porque essa garrafinha daqui é exclusiva desta empresa aqui, Kabushiki Caixa Yakult Honsha. Não tenho a menor ideia se eu pronunciei isso corretamente ou não, tá? Aqui nós temos exemplos de restrições interessantes. Eu disse a vocês que este desenho gráfico, ele tem aí, né, ele foi registrado para uma série de restrições, já a palavra Apple com menos restrições. Tanto é que, olhem só, quando vocês veem esse desenho, vocês sabem que a gente está falando de computadores ou de software embarcado em computadores desta marca, que é a Apple. Essa exclusividade, né, essa associação direta vem porque eles conseguiram muitas restrições para o uso desse desenho. Mas não conseguiram e não vão conseguir para a palavra Apple. Tanto é que aqui a gente tem uma rede de hotéis que se chama Apple. Porque se não é um produto se não é um computador, ele pode usar a palavra Apple sim. A palavra sorriso, obviamente, não é possível que ninguém seja dono dessa palavra. É um substantivo aí da língua portuguesa. Porém, sorriso escrito desta forma, com essas cores, com estas letras e com este desenho aqui, é exclusivo de uma farinha de milho. Da mesma maneira que sorriso escrito desta outra forma, com essas letras e com esse diagonal aqui crescente, foi registrado por um creme dental. A palavra sorriso não tem dono, mas sorriso escrito dessa forma ou dessa forma, sim. Aí tem dono. Tá. E as marcas seguem ainda uma coisa que é o chamado princípio da especialidade. Desculpa. Alguns chamam especificidade também, que é o seguinte: mesmo quando uma marca não é registrada num país, o fato dela ser uma marca conhecida ou reconhecida internacionalmente faz com que os órgãos de defesa não permitam que ela seja explorada numa região ou num país, ainda que não tenha sido registrada. Alguns exemplos: Barbie, Natura. Né? A Natura nem sempre ela tem essa marca registrada em todos os países para os quais o produto é vendido. Porém, como é uma marca de reconhecimento internacional, ninguém pode registrar isso aqui, nenhum juiz vai aceitar isso. Vale também para Ferrari, Google, Eno, Vivo e Balduco e outras mais, tá? Alguns exemplos de pessoas que tentaram, né, burlar aí as regras do INPI. A empresa Cadoc tentou registrar a marca Coca-Cola desse jeito aqui. Acho que todo mundo, quando bate com o olho nisso aqui, de repente tem a sensação que leu Coca-Cola. Né? É muito parecido, é uma clara tentativa de fazer um registro de uma marca que remete a outra. Situação do processo arquivada. Né? Claro que a Coca-Cola Company se opôs, entrou com processo, alegando que isso daqui violava aí, né, o direito dele sobre a marca Coca-Cola e não foi concedida essa licença. Também, né, o Sucoscope do Brasil tentou aí Cola-Cola, escrito desse jeito, um pouquinho diferente, também não conseguiu. Pedido de registro de marca foi indeferido, de novo porque a marca reproduz, né, ou imita registro de terceiros, e aí vem toda uma série de processos que a Coca-Cola impetrou para garantir que a empresa não pudesse usar isso aqui. Exemplos de marcas que tiveram que ser alteradas no mercado nacional. O pessoal que produz a cachaça, muito boa aliás, que era chamada de João Andante, foi processado pelos donos da marca Johnnie Walker. É óbvio que olhando para esse desenho, né, eles tiveram uma forte inspiração na logomarca da Johnnie Walker. O homem tem posição parecida, ele caminha do mesmo jeito. Johnnie Walker, João Andante são aí, né, traduções, né, uma tradução livre, né? E o que eles tiveram que fazer? Mudar o nome de João Andante para O Andante e pelo menos distinguir um pouco a marca gráfica do outro. Eles removeram aí o andar, que era realmente uma cópia quase que direta,
e ficou como o andante. Da mesma maneira, a empresa mineira que fez uma cópia aí das embalagens da China Inbox teve que fazer alterações, né? Teve que passar a mudar a cor, mudar um pouco o desenho, porque o pessoal da China Inbox tem o registro desta embalagem como marca tridimensional também. Sobre marcas, alguma dúvida, algum comentário? Professor, Eu tenho uma. Professor, Pode falar, fica à vontade. Nossa, todo mundo. Podem falar, gente, depois eu falo. bom, a minha dúvida é da Coca-Cola, a fórmula. Você disse que a fórmula não é registrada, é isso? Não, Porque não é é. tipo assim, É de segredo industrial. Eles não contam para ninguém. O que eles revelam para os órgãos sanitários é a composição, é o que tem ali dentro. E em alguns países muçulmanos, por questões religiosas, eles foram obrigados a revelar parte do processo mediante termos de segredo. Mas não existe o registro. Em nenhum lugar você pode localizar qual é a fórmula da Coca-Cola. Ela é segredo industrial. eu perguntei isso porque eu fiquei curioso, imaginando se alguém, sem má intenção, mas faz uma fórmula que é o mesmo gosto e a empresa descobre e processa, mas tem o mesmo gosto da Coca-Cola, mas de repente a pessoa só fez uma fórmula lá e saiu com o mesmo sabor. Poderia acontecer isso? Poderia, eles não teriam nada a fazer. Eles poderiam, no máximo, fazer uma investigação para verificar se a pessoa roubou a fórmula deles. E aí o processo não seria por cópia, sim por roubo. Né? Mas se por um mero acaso ou por tentativas e erros alguém chegou num produto semelhante ao deles ou igual, eles não poderiam fazer nada. Porque é uma opção deles ter essa fórmula como segredo industrial e não com registro. Ok, professor, obrigado. Nada. Quem mais? Eu queria perguntar uma coisa sobre a questão das marcas e mais especificamente desse último exemplo que o senhor deu da China Inbox, né, daquela caixinha. É. Tem várias empresas e vários produtos que se popularizam, né, que ficam muito famosos, assim, e acontece um boom, e aí depois de um tempo a gente vê que várias outras empresas lançam coisas parecidas e tem um tempo para isso. Essa do China Inbox não foi a mesma questão, assim, de tem que esperar um tempo e aí depois eles lançarem coisas parecidas? Existem duas possibilidades. Se eles registraram como a Coca-Cola como marca tridimensional, é infinito. Enquanto eles estiverem pagando a cada 10 anos, eles têm direito a esse registro. Se eles registram como desenho industrial, como o pessoal dos tênis faz, depois de 10 anos o desenho industrial cai em domínio público, e daí qualquer um pode copiar. Então, por exemplo, alguns tênis, marcas, modelos icônicos de tênis, tipo da Adidas, né, que são aqueles bem tradicionais, eles já foram copiados sim. Né? Não se pode colocar o logo da Adidas, mas tem várias empresas que fazem tênis muito parecidos, verdadeiras cópias daquilo, né? Pode, porque o desenho industrial já caducou. Agora, o que é registrado como marca, como por exemplo a garrafinha da Coca-Cola, aí não pode. Aqui no caso do Johnny Walker, é marca. Marca não caduca. Enquanto eles estiverem pagando pelo registro, enquanto eles estiverem pagando as taxas, eles são donos. Tá? Agora, no caso da patente, se for de modelo de utilidade ou a patente de invenção, ela tem um período de vigência. Depois disso, se torna público, qualquer um pode produzir. Eu vou dar alguns exemplos ainda sobre isso. Tá. Tá? Muito obrigada, viu? Nada, imagina. Mais alguém? Vamos falar então sobre patentes. Esse aqui é um documento de uma patente concedida. É uma pessoa que bolou um sistema novo para uma bicicleta ergométrica. Reparem que a bicicleta ergométrica tem uma manivela aqui na mão, né? É para fazer uma fisioterapia usando as mãos, tá? A pessoa que criou isso aqui não criou nem a bicicleta ergométrica. Ela fez uma mudança substancial e deu uma nova utilidade
para essa bicicleta ergométrica. Por isso, se a gente ler o documento aqui, ó, ele foi depositado em 2007. Depois do depósito passa um ano, né, mais ou menos, para que o documento seja publicado, e foi concedida em 2015. O que diz o documento? É uma disposição técnica introduzida em uma bicicleta ergométrica para uso terapêutico e outros. Por isso, a presente patente é de modelo de utilidade. Tá? Modelo de utilidade porque a pessoa que criou este modelo deu um novo uso a alguma coisa que já existia, que era a bicicleta ergométrica, e com uma finalidade. E reparem que aqui ele frisou que é uso terapêutico e outros. Por que esse outros? Porque se alguém disser, eu vou produzir essa bicicleta com essa mesma disposição, mas não é para uso terapêutico, é para outra coisa. O cara que é dono disso aqui não pode fazer nada se ele tivesse parado aqui no terapêutico. Tá? O e outros é o que dá uma amplitude maior de direitos dele sobre este modelo aqui, sobre essa modificação que a senhora Sônia Maria fez em cima de uma bicicleta ergométrica. Tá? Se ela tivesse criado a bicicleta ergométrica, ela teria aí uma patente de invenção. Mas ela deu uma nova funcionalidade, ela fez uma modificação em cima dessa bicicleta ergométrica, e o pessoal do INPI considerou isso substancial o suficiente para entender que ela tinha direito a um modelo de utilidade. Ou seja, no período de vigência dessa patente, que foi concedida aqui em 2015, qualquer pessoa que quiser fabricar isso aqui para comercialização precisa fazer um contrato de licenciamento com a dona Sônia. O que pode acontecer quando a gente faz pesquisa na base do INPI? Esse documento completo ele tem que ser suficientemente claro para que você possa copiar isso aqui. Né? É realmente a receita de como fazer. Eu posso fazer isso aqui para uso pessoal? Tenho uma oficina, achei legal, vou construir isso daí para usar. Eu poderia fazer isso? Estaria cometendo algum crime? O que vocês acham? Não acham nada? Não estaria cometendo nenhum crime. Tá? Por quê? Eu copiei para meu uso pessoal. Agora eu não posso pegar isso aqui e colocar numa academia ou numa clínica. Porque daí eu estou fazendo um uso comercial e para isso eu teria que pagar pelos direitos da pessoa. Uma coisa que pode acontecer é que a pessoa registrou uma patente, fez lá o pagamento inicial das taxas, tentou comercializar aquilo, não deu certo, ninguém se interessou. E aí, como não é muito barato o pagamento periódico, né, da manutenção da patente, a pessoa deixou de pagar. Então, mesmo estando dentro do período em que a pessoa teria direito à exclusividade, se ela não pagou, né, não pagou a anuidade da patente, ela cai em domínio público e daí qualquer um pode produzir e vender. Então, assim, dentro da base do INPI, tem muitos e muitos produtos que estão em domínio público e que as pessoas e empresas poderiam usar para explorar. É uma fonte muito grande de produtos que estão lá já sem nenhuma vinculação, né, sem nenhuma necessidade de pagar por aquela solução. A indústria, de muito tempo já, de séculos, ela vem optando por não lançar uma patente de um produto, mas sim por patentear partes, né, mecanismos que elas colocam em um produto, de maneira que um mesmo produto tem uma série de patentes que impeçam a concorrência de copiar aquilo. Então aqui, esse aqui é um clássico exemplo. Essa empresa aqui, que é uma empresa holandesa, ela registrou no Brasil, tá? Então, o depósito de pedido nacional de patente, realizada por este inventor aqui, que tem um nome impronunciável, que foi feito todo o processo por meio de um procurador, né? De quê? De uma trava de bicicleta. Tá? Que obviamente é parte de uma bicicleta, dos mecanismos de uma bicicleta. Tá?
E aí, uma bicicleta, então, tem vários elementos patenteados que formam aí um produto bastante complexo, bastante difícil de ser copiado. Tá? O que é uma invenção? Uma invenção, na nossa lei, é uma nova solução para um problema técnico. Tá? Então, é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, de atividade inventiva e que tenha aplicação industrial. Tá? Isso quer dizer, então, que se você viu que tem um produto que é vendido no Brasil, mas que não é patenteado aqui, eu posso copiar esse produto? Posso. Se ele não tiver a patente aqui, eu posso. Mas eu posso criar uma exclusividade desse produto aqui no Brasil? Não posso, porque ele não é uma novidade. Mesmo que ele tenha sido patenteado nos Estados Unidos, por exemplo, eu posso copiar o produto se ele não foi patenteado no Brasil e vender, mas eu não posso patenteá-lo aqui porque ele não é uma novidade. Em geral, como é que as empresas tratam isso? Elas solicitam patentes nos locais para onde ela vai vender e nos países onde elas acreditam que exista capacidade de produzir aquilo. Por isso, o país onde hoje tem o maior número de depósitos de patentes é a China, porque eles têm uma capacidade muito grande de produção e se a empresa não registrar o produto lá, eles podem copiar e vender. Então você criou um produto no Brasil, vai ser comercializado no Brasil. Você registra no Brasil e registra na China. Assim você vai impedir os chineses de produzirem aquilo e vender. Ah, esse produto vai ser vendido também na Argentina. Legal, você vai fazer o registro na Argentina também. Eu pretendo, daqui a algum tempo, exportar para alguns países da Europa. Você vai ter que fazer o registro em cada um desses países. Isso vai ficando muito caro. Por isso as empresas fazem um estudo de onde fazer as solicitações de registro. Quando é uma invenção, a patente de invenção, ela é protegida por 20 anos a partir da data do depósito, tá? Mas não menos de 12 anos a partir da concessão da patente. O que isso quer dizer? O INPI hoje, no Brasil, demora de 6 a 8 anos para conceder uma patente. Então, entre você entrar com o pedido e ela ser concedida, vamos supor que demorou 8 anos. A partir da concessão, você tem mais 12 anos para explorar, que fecha esses 20 anos. Se por acaso o INPI demorar demais e levar, digamos, 10 anos para conceder a patente requerida, aí você só vai ter 10 anos para explorar? Não. Você vai ter 12, vai a 22. Tá? Existe uma ressalva aí na lei. Agora, se eles demorarem 4 anos, você vai ter 16 anos para explorar isso com toda a documentação possível, porque a regra é invenção 20 anos a partir do depósito. Se a sua proposta, se o seu registro for de um aprimoramento de um produto que já existe, como a bicicleta que eu mostrei, aí é concedida uma patente modelo de utilidade. E aí também tem que ser novidade absoluta, também tem um ato inventivo, mas o INPI dá proteção por 15 anos a partir da data do depósito também. Tá? Então, o que diz a lei? É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático ou parte dele, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou nova disposição e que caracterize aí um ato inventivo que tenha melhoria funcional. Não pode ser um simples enfeite. Tá? Se for um simples enfeite, eu vou fazer um desenho novo de um produto, isso não dá patente de modelo de utilidade. Isso dá um registro de desenho industrial que tem um período um pouco menor de vigência. Quando o INPI concede a patente, ela tem essa característica, carta patente, tem o número do processo, o depósito, quando foi feito o pedido, qual é a classificação internacional. Esse código aqui, do ponto de vista internacional, ele indica qual é a área, qual é o tipo de registro, tá? Tem toda uma série de nomenclaturas aqui que eles adotam e que está no padrão internacional, e que vai ter aí o prazo de validade, nesse caso,
de 7 anos contados a partir de 2015, observadas as condições, expedição em 2015. Ok? Então, esse é o documento que o INPI emite para quem tem aí uma patente concedida. Patente é sempre uma coisa complicada, gente. Olha só, a dona Terezinha Beatriz, ela tem uma das patentes que foi mais usadas no modelo de utilidade. Eu acho que todo mundo deve ter usado isso aqui para lavar arroz, né? Embora lavar arroz hoje virou um ato nobre, dado o preço do arroz, mas isso daqui era uma coisa que eu me lembro da cozinha da casa da minha avó, e olha que eu já tenho quase 50 anos, né? Então, uma coisa antiga. A patente já caducou há muito tempo. A dona Terezinha já não tem mais os direitos exploratórios, né? Ou seja, qualquer um pode produzir isso aqui sem pagar a ela por isso, porém, do ponto de vista de autora da patente, ela vai ter eternamente associado ao nome dela, pode colocar no currículo que ela foi a inventora deste produto. Tudo bem até aí, gente? Mais alguma pergunta? Professor, Oi? como eu tinha falado ali, né? Muitas empresas, elas não fazem o que você tinha falado, que, por exemplo, você tem que validar aqui e validar na onde você... tipo, por exemplo, você valida um produto aqui no Brasil e um na Argentina para as pessoas poderem fazer um igual ao que fez aqui no Brasil. Muitas empresas não fazem isso, tipo, na China, né? Tem muita coisa que eles copiam, fazem super iguais e não dá nada, né? Sim, porque não foi feito o registro lá. Porque é caro, né? Fazer o registro de uma patente já não é barato. Fazer o registro em outro país é mais caro ainda. Porque imagine o seguinte, você vai ter que contratar um escritório lá, fazer a tradução dos documentos, pagar as taxas, manter essas taxas em dia, não é barato. Então algumas empresas, ou então se a empresa avalia que não há risco. Por exemplo, tem alguns produtos que são vendidos no Brasil, especialmente no setor aí de agrodefensivos, tá? Que a indústria de agrodefensivos não tem o registro no Brasil do produto. Por quê? Eles avaliam que eles produzem a um valor que o Brasil não conseguiria produzir de forma competitiva. Ou seja, eles partem do princípio que o produto deles vai chegar aqui mais barato do que a indústria brasileira, se conseguisse fazer, conseguiria obter de preço. Então a avaliação que eles fazem, eles vendem o produto aqui, é registrado no país deles, no país de origem, mas aqui não é registrado. É uma opção da indústria. E Tá? daí não compensa para eles também, né? Pode não compensar. É assim, patentear alguma coisa não é barato, só compensa se você vai dar um uso comercial e se tem uma compensação. Agora, existe também o caso da patente que caiu em uso público, né? Por exemplo, no caso das medicações no Brasil, com o advento aí da lei do genérico, quem cria um novo medicamento e registra no Brasil tem um período de 10 anos só para explorar esse produto. Depois de 10 anos, a receita dele cai em domínio público e daí qualquer empresa pode fabricar. Só que para ser vendido como genérico, a empresa tem que comprovar que ela fabrica aquele produto, que ele tem a mesma absorção, o mesmo efeito. Tem uma série de outros testes que o fabricante do genérico tem que fazer, que é a diferença entre o genérico e o similar. Tá? Então, vamos pensar num produto que foi muito popular aí, que é muito popular ainda, né? O Viagra. Quando o Viagra foi lançado, Viagra é um nome comercial, então a marca Viagra é protegida para sempre pela dona da marca, marca de um produto para disfunção erétil. Esse produto ele foi explorado com exclusividade pela empresa que o criou por 10 anos. Depois de 10 anos, a documentação dele caiu em domínio público. E aí começaram todas as outras empresas a fabricar a mesma pílula para disfunção erétil, com nomes comerciais diferentes. Aqueles que conseguem comprovar que o medicamento produzido por eles tem o mesmo efeito no organismo humano que o original, eles ganham o direito de ser chamado de medicamento genérico.
Aqueles que produzem o medicamento, mas não conseguiram comprovar que o efeito no corpo humano é o mesmo, eles são chamados de similares. É por isso que, por exemplo, o farmacêutico, ele tem uma lista de medicamentos que ele pode substituir, porque são genéricos. Aqueles que são similares, ele não pode fazer isso, porque não há garantia de que o efeito vai ser o mesmo. E aí, no caso, a lei é diferente, a validade, né, é só por 10 anos. E tem ainda as possibilidades de quebrar uma patente em prol da sociedade. Se uma empresa for dona de um medicamento ou de um produto, né, que ele é de altíssimo interesse para um país. A gente está no meio de uma pandemia e alguém tem uma máquina que pode salvar vidas e essa máquina ela ainda está num período de exclusividade, a patente está protegida. O governo pode quebrar essa patente, alegando que ela é de interesse da população, que vai salvar vidas, e aí ele quebra a patente e permite que várias empresas possam produzir aquilo. Tá? Era essa a tua dúvida? Sim, Sim? Tá. professor, exatamente. O que é um registro de desenho industrial? O desenho industrial é só a forma. Tá? Por isso, como ele é mais barato e mais fácil de ser obtido, se você mostrar que essa sola desse tênis aqui, com todos esses detalhes, altorrelevos, etc, etc, ela nunca foi produzida por ninguém. Você vai lá, registra o desenho, não o material, é só a forma, tá? E ele entra aí como um desenho industrial. Esse registro tem um prazo de 10 anos a partir do depósito e pode ser prorrogado por mais 3 períodos de 5 anos, ou seja, ele pode durar até 25 anos. Depois disso, ele cai em domínio público. Tá? Então, os tênis lá, os modelos de tênis que têm mais do que 25 anos, eles já podem ser copiados, só não pode ser copiada a marca. Tá? Vamos falar um pouquinho de uma coisa que talvez interesse a alguns de vocês, que é a questão das denominações de origem controlada, na qual o Brasil, infelizmente, demorou muito tempo para começar a usar. Os nomes geográficos que estão relacionados a países, cidades ou regiões que têm uma localidade específica, eles podem criar restrições ao uso de nomes que caracterizem que o produto realmente é proveniente daquela região. Exemplo mais famoso, champanhe. O Brasil produz ótimos vinhos espumantes, mas esses espumantes não podem ser chamados de champanhe. Por quê? Champanhe é uma região da França que tem uma denominação de origem geográfica, uma denominação de origem controlada, e usar o nome champanhe é exclusivo para os vinhos espumantes produzidos naquela região da França e seguindo a todas as regras de quem é do grupo que é o dono deste registro chamado champanhe. No Brasil, nós temos, por exemplo, o Vale dos Sinos. Eles impõem uma série de restrições para que os produtos que levem essa marca tenham uma procedência chancelada por eles, ou seja, o produto realmente vem dali, a mão de obra é local, é da região. Do mesmo jeito, denominação de origem, região do Cerrado Mineiro. Essa aqui envolve o clima, né? Então tem uma região onde os produtos têm que ter sido cultivados e o solo e o manejo que foi feito, né, para chegar nessa produção. Por exemplo, café da região do Cerrado Mineiro. Né? Ele tem uma série de restrições, você não pode usar isso. Alguns produtos brasileiros perderam a oportunidade de ter registros muito valiosos. Por exemplo, queijo de Minas. Como o queijo de Minas se tornou sinônimo de queijo branco no Brasil, quando os mineiros quiseram impor restrições para o uso deste termo, eles não podiam mais, porque tinha se tornado um sinônimo. Então, quando a gente compra queijo de Minas no Brasil, ele pode ter sido produzido no Rio Grande do Sul, no Nordeste, em São Paulo, em qualquer lugar. Ele não foi produzido em Minas. Se eles tivessem feito esse registro logo no início,
nós poderíamos comprar queijos similares produzidos em várias outras regiões do Brasil, mas não poderiam ter o selo queijo de Minas. Por isso, quando os produtores começam a se associar, é bem importante que eles tenham essa noção de que eles podem impor restrições para garantir que aquele nome, que aquela marca, fique exclusiva dos produtores da região. Isso é muito comum nos vinhos também, não só champanhe, mas tem vários outros vinhos. Por exemplo, o Barolo, que é um vinho maravilhoso, infelizmente um pouco caro para o salário de um professor, mas se você comprar um vinho que vem com o rótulo Barolo, isso significa que ele foi produzido por empresas que estão no norte da Itália, na região do Piemonte, que engarrafam um teto de litros por ano e eles dividem essa cota entre os fabricantes, que as uvas são de um determinado tipo e estão limitadas a uma região geográfica. Você pode comprar no Brasil uma garrafa de vinho Nebbiolo. Nebbiolo é a mesma uva base da produção do Barolo. Você pode até dizer, nossa, parece um Barolo, mas não é, porque para ser Barolo teria que ter as uvas e a produção lá naquela região, tá? Então, denominação de origem é um assunto bastante importante para quem trabalha aí no agronegócio, tá? Gente, alguma dúvida sobre isso? Algum comentário? Não? Em termos de programas de computador, o que existe de registro? Não existe registro da funcionalidade. Você não pode registrar, o meu software faz isso, aquilo, tem essas funções. Isso não existe. O que existe é o registro do código-fonte. Por isso, as empresas de software registram o código-fonte, mas também tomam bastante cuidado com a marca. Associar a qualidade dos produtos, dos softwares de uma marca é a melhor saída comercial para que elas consigam sobreviver no mercado. Já que o registro só do código-fonte, todo mundo que já programou sabe que é bastante frágil. Você pode mudar algumas linhas de um código-fonte, fazer quase que as mesmas coisas e não violar aí o registro de direito no INPI. Típico exemplo de registro de código-fonte está aqui. Registro de um programa de computador, escrito na linguagem Delphi, PHP, campo de aplicação, todos os códigos, né? E aqui um detalhe muito importante que vale não só para computador, mas para todos os outros registros. O titular é a Associação Paranaense de Cultura. O autor é o Marcos Rogério de Souza. O que isso quer dizer? Quem criou esse programa foi esse cara. Ele vai poder colocar isso no currículo dele, ele vai eternamente poder se apresentar como o criador desse programa, mas ele não vai ganhar nada com o licenciamento desse programa. Por quê? Ele fez esse programa enquanto funcionário ou contratado, não sei em que regime, mas ele foi pago para desenvolver esse software pela Associação Paranaense de Cultura. E aí a regra é a seguinte: quem pagou pelo desenvolvimento é o dono. É preciso tomar certos cuidados quando a gente pede fomento para a FAPESP, para o CNPq ou para qualquer outro órgão, porque se você ler as linhas do contrato, todos os detalhes, você vai descobrir que lá tem escrito que, como você recebeu uma bolsa para desenvolver aquele projeto, qualquer produto de propriedade intelectual proveniente daquele projeto de pesquisa não será integralmente seu. Esse órgão que te pagou, ele vai ser dono de parte disso. Tá? O quanto está estabelecido lá no contrato que você assinou. 30%, 40%, 50%. Se você trabalhar dentro de uma empresa e foi pago, foi funcionário contratado para desenvolver um produto, você pode até ter direito à autoria intelectual da patente, mas você não vai poder explorar esse produto comercialmente porque é a empresa que é a dona dele. O cara que criou o telefone celular, o primeiro telefone celular, ele fez isso enquanto funcionário da Motorola. Então a patente do primeiro celular é da Motorola e o cara que criou ganhou bastante dinheiro fazendo palestras, fazendo aí ministrando cursos mundo afora, porque ele ficou famoso como criador do telefone celular. Mas
pela exploração direta da patente, ele não ganhou nada porque ela não era dele. Tá? Então aparece aqui, ó, o titular. Então, eu quero usar este software. Eu tenho que fazer um contrato com quem? Com a Associação Paranaense de Cultura. Tá? Ela que é a dona, apesar do software ser desse Marcos Rogério de Souza. Antes de começar a fazer um projeto de pesquisa, eu sugiro a todos vocês que consultem as bases do INPI, primeiro para ver o que tem sido feito, o que tem sido publicado, o que tem sido solicitado naquela área na qual você vai atuar. E também para descobrir se aquilo que você está querendo fazer já não foi feito por alguém e já não está protegido. Para que você não tenha o dissabor de chegar ao final do seu trabalho de conclusão de curso com um produto muito legal que você não vai poder explorar, que você não vai poder patentear porque ele já foi patenteado ou de alguma maneira ele viola uma patente que está vigente. Tá? Também essas bases podem servir como fonte de inspiração para muitos trabalhos. Lembram do modelo de utilidade? Você pode pegar um produto que já existe, você tem lá no INPI toda a descrição dele, e bolar novas utilidades ou melhorias nele, o aprimoramento tecnológico. E isso pode até ser explorado comercialmente se você chegar a alguma coisa que tem interesse mercadológico. Tá? Por isso, a pesquisa de rastreio tecnológico nas bases do INPI é uma coisa que nós incentivamos muito. Caso vocês queiram fazer isso, precisem de auxílio, podem contar com o meu apoio, né? Ou mandem um e-mail, ou falem com a professora Selma para entrar em contato comigo. Vocês receberam o meu e-mail também, porque vale muito a pena começar a usar as bases gratuitas de pesquisa do INPI para fazer essas pesquisas. Tá? Isso que é chamado pesquisa de rastreio e prospecção tecnológica. É uma fonte muito legal de inspiração e de conhecimentos sobre o que está no mercado. E eu vou me encaminhando para o final, dando um exemplo de produto que é um grande sucesso, mas que os donos do produto acabaram não explorando ele como poderiam por questões de mercado. Olha só, todo mundo conhece isso aqui? Né? É a cápsula da Nespresso. Essa cápsula foi registrada, o pedido dela de patente, né, foi registrada em 2001. Foi concedida em 2002. O internacional é porque veio de fora para o Brasil. Então, eles fizeram esse registro em muitos lugares. Mas faz pouco tempo que a gente tem acesso a essas cápsulas Nespresso, né? O que aconteceu? Eles fizeram o produto, fizeram o registro e eles acreditavam que esse produto era para bares e restaurantes. Só que para um bar, para um restaurante, o produto deles é muito caro. Esse café ficaria muito caro para ser comercializado. E daí o produto acabou não tendo sucesso. Ficou engavetado, ficou lá encaixotado, até que alguém teve a ideia de que esse produto poderia ter mercado nas casas das pessoas, que os consumidores direto gostariam de ter uma máquina de café expresso, e resolveram explorar isso comercialmente. Aí sim eles tiveram um grande sucesso. Porém, como o tempo já estava contando desde 2002, eles tiveram um período bem curtinho no qual eles puderam explorar esta cápsula com exclusividade. É por isso que, não muito tempo depois, acho que uns 4 ou 5 anos depois que a Nespresso lançou o produto no Brasil, já tinham aí algumas empresas produzindo cápsulas que vem escrito lá compatível com Nespresso, porque caiu em domínio público. Né? Qualquer um pôde, a partir do prazo aí de 20 anos, pegar isso daqui, copiar e fazer uma igual. Tá? Então é um exemplo aí de produto que teve. E aí o que eles vêm fazendo? Eles vêm criando algumas mudanças, especialmente nas máquinas, né? Aprimorando o desenho industrial. Porém, eles exploraram por pouco tempo aí um grande sucesso comercial por conta do posicionamento do produto no mercado. Pessoal,
Obrigado aí pela atenção de vocês, espero ter sido útil. Meus contatos estão aqui. Eu vou passar depois para a professora Selma os slides, né, o PDF desses slides. Se alguém tiver interesse, quiser perguntar mais coisas sobre o assunto, claro, estou aberto para responder perguntas agora, mas se no futuro, eu queria saber como é que tal coisa é feita, etc., nós da Inova estamos à disposição de vocês aí para atendê-los. Perguntas? Não mais. Eu agradeço então mais uma vez pela atenção, agradeço pela receptividade, agradeço à professora Selma, que sempre recebe aí os agentes Inova nas nossas atividades, e espero que seja útil para vocês esses conhecimentos. Sim, professor, muito obrigado pela palestra, os conhecimentos e até uma próxima vez. Ok. Até mais, pessoal. Boa tarde.